Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a besteira que o Lula falou, meu amigo. O Lula mandou o Trump falar manso comigo, não adianta ficar gritando aí não, Trump. Até onde eu sei, o Trump não falou nada com o Lula ainda. Não teve nada que o Trump tenha falado com o Lula. O Lula tá querendo brigar com o Trump, tá querendo arrumar confusão com o Trump, mas eu vou explicar para vocês o porquê. Fale manso comigo. Olha só o Lula querendo comprar briga com o Trump. E o pior é que eu falo para vocês, ele tem chance de ganhar com isso. Eu vou explicar para vocês onde é que ele quer chegar nessa história. Embora não tenha nenhuma briga do Trump com o Lula, o Trump falou alto com o Lula em momento algum, né? Mas esse negócio de tarifa do Trump tá errado mesmo. No final das contas, o Trump tá metendo o pé pelas mãos nessa parada mesmo. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Pandemia de Oxiurus para a OMS coçar meu C Sharp, Peter Raspa Barba que o Lula renuncia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula está lá em Minas Gerais, né? Tá lá para uns eventos todos lá. A gente vai falar depois sobre esse evento mais do que o Lula falou lá, da fábrica, né? Ele criticou o Zema, criticou o Bolsonaro através do Zema, o Zema deu umas alfinetadas nele também, mas a gente vai falar sobre isso num outro vídeo. O pessoal aplaudindo o Lula foi tudo ensaiado, cara, impressionante isso. Mas uma das besteiras que ele falou chamou atenção aqui, ó. Não porque o Lula afirmou que não adianta o Trump ficar gritando e pediu que o republicano fale manso com ele. Não adianta o Trump ficar gritando de lá porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. E é assim que a gente vai governar esse país, declarou o Lula. Lógico, é uma besteira. Né? É o que eu falo pra vocês, falar besteira não é um problema. O Lula fala besteira o tempo todo, o Bolsonaro fala umas besteiras também. O político todo fala besteira o tempo todo. Isso não é o problema. O problema é você entender a estratégia por trás dessa besteira que o Lula está falando, porque aqui, infelizmente, o Lula tem razão nessa história. O que está acontecendo agora, né? Os Estados Unidos subiram a tarifa 25% sobre aço e alumínio, que afetou o Brasil. Eles já tinham feito isso no governo Bolsonaro. O Bolsonaro foi lá, negociou com eles e conseguiu uma exclusão para o Brasil. Então o Brasil não estava pagando essa tarifa mais. Agora, o Lula tentou a mesma coisa, botou o Alckmin para falar com o Trump lá para ver se conseguia tirar a tarifa do Brasil e coisa e tal. É lógico, não conseguiu, já está valendo a tarifa de 25% sobre o aço e alumínio aqui do Brasil, né? A questão toda é que essa história tem um outro fator nisso daí, que é o fator nacionalista, o fator que está ajudando os países todos para quem o Trump arrumou essa briga. O Canadá e o México, os presidentes desses países, todos subiram de popularidade. Por quê? O presidente, no caso do México, é o primeiro-ministro, né? E o partido do primeiro-ministro, porque o Trudeau já tinha renunciado, vocês lembram, mas o partido dele melhorou pra caramba no final das contas, exatamente por conta dessa briga. Exatamente por dizer esse negócio, não porque não vamos ceder aos Estados Unidos, que o Trump tá querendo brigar com a gente, que nós vamos bater o pé aqui, vamos conseguir e coisa e tal. E a verdade é a seguinte, né? Esse tipo de coisa pega, entendeu? Muita gente vai sentir, vai querer esse discurso moralista, né? Infelizmente isso tem futuro. É o que eu falo para vocês. Esse negócio de tarifa do Trump é uma besteira, é uma idiotice. O Trump tá metendo os pés pelas mãos. Eu não sei qual é o plano dele, mas o que mais me parece é que não tem plano nenhum no final das contas. Ou é aquele plano idiota, super socialista, de subir tarifas para proteger a indústria nacional, igual o Lula fez com a taxa das blusinhas, né? Então ele subiu as tarifas sobre o aço e o alumínio, já estão valendo, entendo os impactos para o Brasil. Aqui, a principal efeito será a diminuição de exportações para os norte-americanos. O cenário traz desafios para o setor siderúrgico brasileiro e coisa e tal, enfim, vai ter problema aqui para o Brasil. E, de novo, isso aqui ajuda o Lula, porque o Lula fala, não, porque eu estou brigando com o Trump, que o Trump está querendo prejudicar o Brasil e eu estou brigando com o Trump, não sei o que lá. Mas a verdade é que dá para ver que claramente o Lula é que está querendo se aproveitar dessa história, porque diferente do México e do Canadá, em que o imposto foi colocado sobre o país de forma geral, então o Trump colocou imposto sobre todos os produtos do Canadá e sobre todos os produtos do México. Isso evidentemente prejudica muito mais o povo do México e do Canadá. Depois ele voltou atrás, aí depois ele voltou de novo, depois ele voltou atrás de novo. Mas enfim, mas o fato é que isso foi visto pelos mexicanos como um ataque contra o povo mexicano. Da mesma forma, foi visto pelos canadenses como um ataque contra os canadenses. A mesma coisa lá na União Europeia, que a União Europeia anunciou taxação retaliatória de 28 bilhões em produtos dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos aumentaram também as tarifas para a União Europeia. Esse jogo de aumentar a tarifa é um jogo que ninguém ganha, meu amigo. Todo mundo perde, né? Você tem menos comércio no mundo, você tem menos criação de riqueza, você
você cria riqueza exatamente quando você compra e vende coisas no mundo. No momento que você começa a botar tarifa, né, o governo começa a sugar dinheiro dessas relações, você acaba piorando a situação para todos os indivíduos, né? Aqui, ó. Teve retaliação ao Trump também, otário, que aumentou a energia em 25%, depois ele voltou atrás, tá? Que aí o Trump botou também 50% de novo, aí depois voltou atrás. Cara, uma briga que não leva a absolutamente nada, um negócio totalmente superado, essa questão de tarifa de importação, uma coisa que é uma besteira, que não serve para nada. Mas o que está acontecendo nesse caso, né? O que o Lula está de olho é nisso daqui, ó. Olha só a opinião pública lá no Canadá sobre o partido liberal, que é o partido do Trudeau, o partido de esquerda lá no Canadá, esse vermelhinho aqui, e o partido de direita, que é o partido dos conservadores lá no Canadá. Olha só como é que está o gráfico aqui. Vinha, ano passado, né, alguns anos atrás, a coisa meio embolada aqui, aí os conservadores ganhando, começaram a melhorar. Isso aqui já em 2023 eles começaram a se descolar. O Trudeau, com as políticas socialistas dele, estava fazendo o mesmo que o Lula está fazendo aqui no Brasil, quebrando a economia do Canadá. Então, cada vez mais as pessoas queriam se afastar do Trudeau. Não era só isso, não. Também tem muita discussão lá no Canadá sobre lacração, políticas woke, aquela pauta de costumes toda, que aqui no Brasil também o pessoal dá muita importância a isso. O resultado disso, e o Partido Conservador cada vez mais se distanciando, né? Tava muito claro que ele provavelmente vai ganhar a próxima eleição é em novembro deste ano, então muito provavelmente o Partido Conservador vai ganhar a eleição no Canadá esse ano, ou pelo menos era assim que aparecia, até a posse do Trump. No momento que o Trump tomou posse, aqui início de janeiro, você teve uma mudança aqui, ó. Você começou a ver os liberais crescendo e os conservadores caindo. Por que isso? Porque justamente o Trudeau, que até outro dia ainda era o primeiro-ministro do Canadá, peitou o Trump. O Trump começou a bater no Canadá, falar que vai botar tarifa, que o Canadá vai ser o 51º estado brasileiro, que não sei o que lá, que vai ter que entrar para os Estados Unidos, que a gente vai conquistar o Canadá e não sei o que lá. Os canadenses não gostaram disso, evidentemente que não, né? Isso ressaltou o nacionalismo deles. E aí o que acontece? O Donald Trump, por mais que você não goste disso, por mais que eu não acho o Donald Trump um grande conservador, não, tá? O pessoal tem essa visão dele, mas lembra, o cara era democrata, né? Ele é um ex-democrata de Nova York, o estado mais democrata dos Estados Unidos. E o governo Trump também, o pessoal fala que é como se fosse um governo de direita, mas conta aí quanta gente ex-democrata que tem. Tulsi Gabbard chegou a ser candidato a presidente pelos democratas, o Robert Kennedy Jr. também ex-democrata, enfim, tem um monte de gente ex-democrata no governo dele lá, e ele próprio é um ex-democrata, então assim, não tem tanta diferença no final das contas. Agora, o que acontece? Ele está identificado com a direita. Então o que aconteceu lá no Canadá? O pessoal começou a desgostar da direita. Se a direita no Canadá é do Donald Trump, é a mesma coisa que o Trump, a gente não quer esse tipo de gente aqui não. Caiu a direita, caiu a preferência da direita lá. Olha o risco que isso tem para o Brasil, para o Bolsonaro. Se você tem um cara como o Trump, identificado como direita, mas que faz políticas de esquerda, políticas merda, você começa a ter problemas, começa a manchar essa imagem, né? E ao mesmo tempo, o pessoal do Partido Liberal, que é quem está no governo hoje no Canadá, começou a melhorar. Então, repara, o Lula tá olhando para isso daqui, tá falando, caramba, sou eu quero isso daqui, ó. O Lula começou aqui a presidência dele mais ou menos empatado, agora tá perdendo popularidade o tempo todo, as pesquisas uma atrás da outra dizendo que ninguém mais gosta do Lula, ninguém quer mais o Lula. O Lula quer isso daqui, ele quer que o Trump reviva ele. Existe esse risco? Até existe, mas eu acho que é pequeno, tá? Por quê? Porque o que o Lula está esquecendo de colocar nisso daqui é que o Trump colocou tarifa em um pequeno setor do Brasil, que é o setor siderúrgico. Isso vai afetar muito as siderúrgicas e metalúrgicas no Brasil? Vai, certamente, mas só esse setor. É diferente da tarifa que ele colocou no México e no Canadá, que é uma tarifa completa sobre tudo. Então, é errado do mesmo jeito, tarifa é sempre errado, tarifa é sempre uma bosta, não ajuda ninguém no final das contas. O Trump está falando lá, não, porque a empresa XYZ veio para os Estados Unidos e montou uma fábrica. Porra, e aí, trouxe o quê? 10 mil empregos. E aí, o que isso mudou para a maior parte da população americana? A maior parte da população americana vai pagar mais caro nas coisas por causa do imposto, em troca de 10 mil empregos. Porra, e emprego em indústria, que é uma coisa que é do passado, que ninguém se importa mais. Tecnologia é o caminho, meu amigo, a gente tem que ir para frente. Não é querer voltar, porque antigamente tinha um monte de indústria aqui nos Estados Unidos, tinha siderúrgica, metalúrgica. Cara, não precisa disso, olha para frente. Os Estados Unidos têm as empresas de Big Tech, tem as empresas de tecnologia, de inteligência artificial, é isso que importa, né?
Mas enfim, o que eu tô falando as tarifas estão erradas, mas a verdade do jeito que o Trump fez com o Canadá e com o México, ele ajudou muito os presidentes desses países da esquerda, os dois são esquerdistas, justamente com essa briga. E o Lula quer isso também. Só que o Lula, pelo menos até aqui, o Trump não colocou tarifas universais contra o Brasil, ou seja, ele não brigou com o Brasil diretamente. O Lula tá doido para ele brigar com o Brasil desse jeito. E é por isso que eu falo que é muito importante. Eu sei que o Trump vai querer ajudar o Bolsonaro aqui. E é muito bom que faça isso, é muito bom que prejudique o Alexandre de Moraes e ajude o Bolsonaro. Só que ele deve fazer isso através de punições diretas às pessoas. Fazer isso via tarifa vai ajudar o Lula. Se o Trump coloca lá, não, vou colocar... o Alexandre de Moraes está criticando as Big Techs, botou imposto nas Big Techs aqui no Brasil, porque a essa altura já está praticamente assim, né? O Alexandre de Moraes decidindo se tem imposto ou não. Aí o Trump fala, não, então eu vou botar imposto sobre o Brasil e sobre os produtos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Isso vai ser uma festa para o Lula aproveitar e dizer que, olha só, estamos contra os Estados Unidos, contra o Trump, temos que ser nacionalistas. Isso vai colar, se for um ataque desse tipo, vai colar. O melhor a fazer é justamente fazer uma resposta direto nas pessoas. Isso sim machuca. Botar o Alexandre de Moraes na lista Magnitsky lá, o Lula, essa turma toda deles lá, isso sim é uma coisa que ajuda. Tarifa sobre o Brasil, eu sou contrário por vários motivos, como eu falei. Primeiro, porque economicamente é ruim. Segundo, porque vai dar essa oportunidade aqui para o Lula.